Olá, meus irmãos e amigos. Eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer alguma coisa que tem aqui na Bíblia, né, que são distorcidas, né, pelo sistema, porque o sistema é voltado para dinheiro, né, para condições financeiras, e muitas das vezes pregam coisa, né? Coloca na cabeça das pessoas algo que não vai trazer nada, né? Que não vai ajudar em nada. Porque, na verdade, é ultrapassado, né? Na verdade, é ultrapassado. Já foi passado, né? Que muitas coisas que tem aqui na Bíblia é para os dias de hoje. E foi feita na antiguidade, né? Na época de Moisés, foi feita para sempre, mas muitas coisas foi feita temporária, né? Até porque acabou, né? Então, eu gostaria de relatar hoje aqui acerca de Malaquias 3:10, né? O que está dizendo aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Criador. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Criador. Então, meu amigo, aqui está falando do dízimo, né? O dízimo foi instituído para o povo de Moisés, né? E foi instituído para dar para a tribo de Levi, que a tribo de Levi não herdou terra, porque a função dela era cuidar da vida espiritual do povo de Israel, das 12 tribos de Israel. Que não é 12, de repente os filhos de Israel é 11, de repente aparece 13 tribos, mas na verdade é 12, né? Que é uma tribo, uma pessoa compensando a outra, ficou as 12 tribos de Israel que relata na Bíblia, né? Quem quiser saber melhor, estude, procure estudar que vai entender conforme eu entendo. Não vou explicar aqui porque não é esse o meu objetivo hoje. Meu objetivo é falar acerca do dízimo. Então, naquela época, o dízimo era mantimento. Até porque para evitar corrupção, roubo, né, conforme existe hoje, está acabando, né, porque através da internet nós estamos denunciando isso. Nós estamos denunciando a corrupção dentro da igreja, né, aonde pastores cobram para pregar. Aonde se viu isso? Você cobrar para pregar a palavra do Criador? Onde se vê uma coisa dessa, um pastor cobrar 10, 15, 20 mil, 50 mil para ir até na igreja? Cantor evangélico, cantor gospel. Eu acho que tem que existir muito bobo mesmo para dar dinheiro para esse povo, porque eu não dou, nunca dei e não dou. Então, mas meu interesse aqui é falar a respeito do dízimo. Então vejam só, o dízimo era dado no templo e morava longe, quem morava longe, vendia o seu dízimo, que era o fruto da terra, e levava o dinheiro e comprava lá perto do templo e oferecia em mercadoria. Quer dizer, alimentos. Para evitar mesmo corrupção e roubo, que sempre houve, né?
Judas era ladrão. Sempre houve roubo na obra do Criador. Sempre houve. E há até hoje, né? Então, não é dinheiro. Dízimo é mantimento, mercadoria. É para evitar a corrupção. Mas aqui está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Salvador, o Criador. E se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Veja só, eu conheço pessoas que estão dentro da igreja há 30 anos, dentro da igreja, e até hoje não tem condições de pagar a prestação do seu carro. Essa pessoa não prosperou nada. Essa pessoa nasceu dentro da igreja, cresceu dentro da igreja e até hoje não prosperou absolutamente nada. Não fez nada na vida. Agora eu pergunto para você: o que adiantou isso aí? O Criador mentiu? Não, de maneira nenhuma. É porque nós fazemos errado. Você vê que hoje em Jerusalém nem templo existe mais. O templo foi derrubado em anos 70, década cristã, né? Que é uma palavra errada, que na verdade é uma palavra pagã, cristã, né? Década de Cristo, né? Então é uma palavra pagã que está dentro da Bíblia. Poucas pessoas sabem disso, porque a maioria das pessoas estão incomodadas com o dinheiro, estão incomodadas com o trabalho e não tem tempo para ler a Bíblia. Muitas das vezes trabalha muito, quando pega a Bíblia para ler, 2 minutos depois já está caindo de sono e não consegue interpretar nada, né? Mas o templo foi derrubado, 70 anos, década cristã. E agora? Vai oferecer o dízimo aonde? Não existe lugar para oferecer o dízimo. Porque na verdade o Salvador diz, né? Que ele derrubaria o templo e levantaria ele em 3 dias. Ele estava falando da sua ressurreição. Mas a teimosia do povo, até mesmo dos hebreus, né? A teimosia dos hebreus, talvez seja por isso que o Criador derrubou o templo, para que ele largasse o templo para lá, porque a vinda do Messias era para unir a humanidade e não deixar a humanidade agarrada em um só lugar, né? Presa em um só lugar. Que a partir da vinda do Messias, não existe mais judeus e nem grego. Não existe diferença de povos. Todos os povos são o mesmo. Agora, todos que quiserem salvação, seria no Messias. Não existia salvação fora do Messias. Lá em princípio de Atos, está dizendo, né? Eu não me lembro agora o versículo, mas está dizendo: não há salvação em outro nome, a não ser no nome do Messias. Yahshua, não é Jesus. Você que está buscando salvação em Jesus, você pode se dar mal. Então tome cuidado com isso. Então eu gostaria de dizer para você que hoje você não tem obrigação de dar nada em igreja, nem mesmo em igreja, porque a igreja é você. Você que tem que clamar o Salvador e o Criador em qualquer lugar que você estiver. Em qualquer lugar. E outra, o próprio Salvador diz: orai sem cessar. O apóstolo Paulo diz: orando em todo o tempo. Então, em qualquer lugar que você estiver, você tem que estar em comunhão com o Criador. Então, não há necessidade de você frequentar templo, de você ter religiões. Tudo isso hoje, essas religiões, são todas fraudulentas, mentirosas, pagãs, né? Porque o nome Deus e Jesus é pagão, né? O nome do Criador é Yahweh e o nome do Salvador é Yahshua. Fora disso, não há salvação. Então é preciso que você tome muito cuidado com isso. Então vejam só, na verdade,
Eu nunca vi Malaquias 3:10 cumprir na vida de ninguém. Eu nunca vi. Eu também já fui pastor, já preguei muito isso dentro da igreja, já levantei dinheiro para a igreja com essa pregação, mas hoje eu cresci na palavra e entendo completamente que essa pregação é para o povo de Moisés. É para o povo de Moisés. Não é para os dias de hoje. Se você vai em congregação, se você congrega, você quer ofertar, isso aí é um assunto seu. É um assunto seu. Se você quer, tudo bem. Mas você não tem obrigação nenhuma. A salvação é gratuita e você mesmo pode cuidar da sua salvação na sua casa, sem igreja, sem ir em congregação, porque a igreja é você. Até porque muitas coisas dentro da igreja são cerimônias que não levam a nada, né? Igual Santa Ceia, quando você vê tantas pessoas fazendo Santa Ceia, pregando Santa Ceia, quando você olha lá na frente a pessoa está caída, né? Batismo nas águas. O que João Batista disse? Que após ele vinha um que ia batizar com o Espírito Santo. Quer dizer, o batismo é só até João Batista. O batismo nas águas foi até João Batista para o arrependimento. Mas depois de João Batista, que Yahshua veio, o Salvador veio, o batismo é no Espírito. É no Espírito. Ele dá o Espírito dele para você. Você creu, você recebe o Espírito, né? Então, é muitas coisas que há dentro da igreja que completamente errado. Porque, veja só, o batismo, lá em Mateus está dizendo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é o Pai? Ninguém sabe. Quem é o Filho? O nome está aí errado aí, não é Jesus. Quem é o Espírito Santo? Vejam só, não existe batismo no nome nem do Pai e nem do Espírito Santo. O batismo é no nome do Filho, porque foi ele que morreu na cruz por nós, né? Então, é uma coisa que completamente errada. E o nome também que é espalhado aí dentro das denominações em geral, né? Em geral, é um nome falso, que é o nome Jesus, é um nome falso. Você pesquisa que você vai saber o que eu estou falando. Porque quando eu vivia também dentro das fábricas trabalhei 35 anos dentro de fábrica, e eu não tinha tempo de ler Bíblia. Eu comia na mão do pastor o que ele me desse. Só que depois que eu aposentei, eu tive tempo para estudar a Bíblia. E hoje eu estudo Bíblia com Rabino, com Hebreus messiânico. Eu não estudo com o Hebreus ortodoxo, porque ele não aceitou a vinda do Salvador. Então eu não estudo com o hebreu ortodoxo. Eu estudo com o hebreu messiânico. Que ele sabe explicar muito bem as coisas. Não quer dizer que ele é o correto e que ele sabe tudo, mas pelo menos dá para a gente aproveitar melhor. Então, está aí explicado a minha passagem que eu estou passando para você. E eu gostaria que você também fizesse igual eu. Estudasse, buscasse. Porque se você ficar comendo na mão de pastores corruptos, você vai se dar mal. Ok, meu amado? Eu gostaria de pedir você para dar um like aí para esse vídeo ter repercussão, para que o YouTube entenda que pessoas assistiram o vídeo. E muito obrigado e um bom dia para você. E o Criador, e Yahshua, o Salvador, te abençoe todos os dias da tua vida. Em nome de em nome de Yahshua.